Boa tarde a todos, a nossa assistência, ao nosso moderador. Boa tarde. Participantes, obrigada por estarem presentes em mais essa live Tecnologística Apresenta. Hoje com um assunto muito quente e muito atual, que é os desafios da logística na cadeia do frio. Estamos aqui com o nosso moderador, que é o Paulo Roberto Guedes. Paulo Roberto, que é o economista, é mestre em administração, professor de logística em várias instituições de ensino, tais como a FGV, FIPECAP e outras. Como palestrantes, os nossos convidados, Fábio Fonseca. Fábio é administrador de empresa, tem MBA em Supply Chain Management pela FGV e é presidente da Friozen Logística, além de membro de diversas associações no Brasil e no exterior. Francisco Moura, que é engenheiro de produção e mestre em gestão de operações e logística pela Politécnica da USP, é CEO da Superfrio Logística e é presidente da IAF e é membro do board da IARC. Temos o senhor Luciano Alves, Luciano que é engenheiro, pós-graduado em gestão de negócios, MBA pelo IESE, tem 25 anos de experiência em diversas empresas, de diversos segmentos, nas áreas, e hoje está na Marfrig, onde é responsável pelas áreas de transporte nacional e internacional. E o senhor Patrick Pimentel Merichella, que tem 8 anos de experiência no ramo da armazenagem frigorificada, já atuou no mercado financeiro e hoje controla as empresas GCP Holding, empresarial dos segmentos agro e imobiliário, e da Friovale Logística. Sejam bem-vindos todos. Hoje também temos aqui a agradecer o nosso apoiador, a Yun Heinrich. A Yun Heinrich, que possui mais de 60 modelos de equipamentos de lítio para operações em ambientes resfriados congelados, disponíveis no mercado brasileiro. Os equipamentos podem operar em temperatura negativa de até menos 8 graus. Então, sejam todos bem-vindos e vamos começar a nossa live. Por favor, Paulo Roberto, a palavra é sua. Ok. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Chile. Obrigado pela presença de todos aqui, dos participantes, de quem está ouvindo. Nós vamos falar de um setor extremamente importante para a economia brasileira, né, que é essa cadeia logística de armazenagem frigorificada, né? Ela, além de realizar serviços de grande importância para a economia como um todo, né, ela também trabalha com setores específicos e é de grande importância, né? Trabalha com carnes, aves, pescado, laticínios, vegetais, sorvete, bebida, tudo aquilo que exija refrigeração. E como nós sabemos muito bem disso, né, para que você tenha uma cadeia alimentar sadia, é importante que esses serviços sejam feitos com qualidade. E o Brasil se mostra, através de seus operadores, que faz isso muito bem, né? Não é à toa que ele é um dos maiores exportadores de carne bovina, de carne de frango do mundo, né? E faz esse tratamento de uma forma adequada, que passa até para confiança até para os compradores internacionais. Então, parece que nós temos um setor que utiliza sempre as melhores práticas operacionais, é obrigado a isso, né? Principalmente no controle de temperatura, tanto nos armazéns como nos equipamentos de transporte, né? E isso tem que ser feito 24 horas por dia, 365 por ano. Tem que ter uma equipe bem treinada e organizada, né, e comprometida, né, com essas melhores práticas. E é um setor que precisa estar sempre acompanhando o avanço tecnológico, né? A tecnologia é muito importante para esse setor e ela tem que estar sempre de acordo com isso. Eu vou dar só alguns pequenos números do setor, só para nós termos ideia, e depois eu vou passar a palavra aos palestrantes.
Hoje nós temos cerca de 12 milhões de metros cúbicos de capacidade instalada, então é uma capacidade instalada importante e que cresceu nos últimos 8 anos, cerca de 7% ao ano, né? Então chegou a um número extraordinário. Basicamente, a região sul e sudeste tem 80% a 85% das armazenagens, né? E segundo uma outra característica importante é que, segundo o próprio anuário de transporte, né, mostra que 83% do transporte é feito via rodoviária, o que exige, né, algumas características importantes dos equipamentos de transporte rodoviário. E a outra informação que eu acho que seria interessante é o seguinte: enquanto o PIB do Brasil, em 2019, cresceu 1,4%, o setor cresceu quase 7%, ou seja, é um setor que vem crescendo acima da média nacional, né? O que mostra a pujança do setor. Eu vou fazer as perguntas, assim, vou dividir em duas partes, né? Eu vou fazer a primeira agora e passar a palavra a todos vocês para usarem como vocês acharem adequadamente, o tempo e tal. A gente só vai controlar um pouco, mas todos terão oportunidade de falar. Eu vou separar em 2 bloquinhos. O primeiro, eu quero falar um pouco das dificuldades, dos desafios que as empresas têm, e aí é de uma forma geral, mas especificamente o nosso setor aqui, pós-pandemia ou durante pandemia. Então, eu vou citar 4 probleminhas que eu vejo assim, que são difíceis da gente resolver. Um é ter uma visão correta da atual realidade, né? E do próprio negócio em si. Porque mudou muito, né? De fevereiro para cá, as coisas mudaram muito. Então, como que a gente pode fazer para melhorar, né, a visão do setor e sabermos para onde nós vamos? Porque o nosso planejamento estratégico vai exigir isso. O outro é uma exigência natural pós-pandemia, que são os famosos protocolos de saúde. Quer dizer, como vocês vão fazer para manter a qualidade do serviço, a pontualidade e, além do que, agora garantir a saúde dos seus colaboradores. A revisão da própria cadeia que compõe o setor nos quais vocês atuam, né, as cadeias, porque a interdependência é cada vez maior, né, no mundo atual, só que essa interdependência, nesse momento, ela foi razoavelmente desorganizada, porque as atividades econômicas em muitos setores foram interrompidas e assim por diante. Então, dada essa visão assim rápida, eu gostaria de ouvir um pouco nesse período pós-pandemia, depois eu coloco outros problemas que porventura eu acho interessante a gente visualizar. Eu vou começar, como eu estou aqui na ordem da minha tela, eu vou começar com o Francisco, que está aqui na frente primeiro, depois o Luciano, e seguindo o Fábio, e depois o Patrick. Francisco, com a palavra, então, por favor. Obrigado, Paulo. Boa tarde a você, a Shirley, Luciano, Fábio, Patrick. Uma honra poder participar do evento de hoje, com grandes experts da cadeia de frio brasileira e internacional. Eu queria começar dizendo que a cadeia de frio, ela saiu muito forte, né, na pandemia, né? Tivemos um primeiro momento da pandemia no mundo inteiro, isso aconteceu, né, em que todo mundo ficou muito preocupado com o desabastecimento de alimentos, e o supply chain, né, os supply chains responderam muito eficazmente, né, mostrando a força da nossa cadeia, né, não houve nenhum tipo de problema quanto à ruptura de produtos. Então, foi um papel exemplar do nosso setor, da nossa indústria. E agora a gente está num outro período em que a cadeia de frio, novamente, ela é manchete, né, de todos os jornais, é como fazer a vacina, né, essa vacina chegar, seja menos 70, né, uma das vacinas, outra vacina com temperatura levemente positiva, outra menos 18, então como fazer isso chegar? Então a cadeia de frio está muito em evidência e a gente, sem dúvida, nosso setor de logística frigorificada sai bem fortalecido, né, da pandemia. Agora, lógico que há vários desafios, né, só para elencar alguns aqui, depois os colegas poderem elaborar em cima de outros, mas
a gente realmente tem a situação de uma série de novos protocolos para a gente fazer nossas operações, que fazem os nossos custos aumentarem, né, para poder operar e garantir a segurança dos nossos colaboradores. A gente está vendo uma variação de volume muito relevante entre canais, então, hora o volume está alto, hora está baixo, food service variando, varejo. Então, a gente tem uma leitura um pouco mais difícil, né, do volume de movimentação e armazenagem do que a gente tinha no ano passado. Então, isso reflete numa série de desafios operacionais para dimensionar mão de obra, né? Então, uma série de desafios que são colocados e para as empresas que precisam fazer construções, né, esse pós-pandemia também tem gerado um momento muito desafiador, né? Então, a gente tem o aço aumentou aí mais de 40%, você tem o preço dos polímeros, que no nosso caso é bem relevante para o isolamento térmico, aumentou uma barbaridade. Então, quem está precisando fazer construção nesse momento, né, está se vendo aí num momento muito complicado para conseguir administrar o aumento dos custos da construção, tá? Então, eu colocaria esses elementos aqui para os colegas elaborarem com outras situações, ou até elaborando mais em cima dele. Ok. Luciano, por favor. Bom, boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite de estar aqui participando com vocês aqui de um bate-papo, né? Vamos dizer assim, do nosso dia a dia aí, dos desafios que a gente vem enfrentando. Como bem colocado pelo Francisco aí, realmente eu como usuário, né, dessa cadeia de frio e cliente dessa cadeia de frio, a gente sente realmente, assim, apesar dos números, né, que você mencionou aí, tem sido números relativamente positivos para a cadeia de crescimento, ainda está muito aquém daquilo que a gente vê de necessidade, né, e aí confronta o que o Francisco falou, né, uma cadeia que tem custos altos, né, para ninguém hoje constrói praticamente um armazém refrigerado para se buscar um cliente, né, normalmente isso é feito casado, senão é muito complicado, diferentemente de outros segmentos que tem armazém seco, que você vê aí uma disponibilidade ainda muito alta, né, principalmente na região aqui que você mencionou, sul-sudeste. Eu venho falando com os amigos aí, né, a maioria não, todos eles aqui eu sou cliente. O Patrick, há pouco tempo, a gente começou uma operação com ele, eu não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas já sou cliente dele. O Fábio aí há muito tempo, o Francisco também, já conheço aí há um bom tempo. E a gente vem, por exemplo, eu tenho uma necessidade mais fora desse eixo sul-sudeste, né? Hoje a gente vai, no caso de uma empresa de proteína animal, as nossas plantas estão onde o gado está, então é no Mato Grosso do Sul, Roraima, e são regiões que ainda têm aí um número bem incipiente, bem pequeno, de disponibilidade em relação a isso. Pandemia, não diferente de todo mundo, eu acho que fez mudar muita coisa, né, no planejamento das empresas. O que nos ajudou é que, no caso de alimentos, a gente já tem um protocolo, a gente já trabalha com um protocolo, né, muito próximo daquilo que a pandemia exigiu, né, no caso de manipulação de alimentos, então toda a parte de sanitização, higiene, controles que você faz dentro dos armazéns. O que mudou foi realmente o nosso cuidado em relação aos colaboradores que trabalham na Marfrig, né, principalmente na distribuição dos produtos. Então, hoje todos os veículos saem aí com um kit de álcool gel, máscara, né, e outros EPIs para poder... a máscara facial, eu esqueci o nome exato, né, para poder ajudar. Teve realmente uma mudança, um movimento de consumo, né? Na Marfrig a gente tem um segmento de food service, que ainda é pequeno, mas representa aí 10% hoje do nosso volume, que acabou migrando um pouco para um mercado atacado, né? Então, assim, não diminuiu o nosso volume, mas mudou a natureza do consumo. E agora, realmente,
bola de cristal é você, a gente está fechando a gente acabou de fechar nosso budget para 2021, é realmente a pergunta de 1 milhão, né? Assim, a gente faz o budget com pandemia ou sem pandemia? Sem pandemia, Sem né? pandemia. E aí tem notícias boas, né, que acabaram de ser divulgadas agora recentemente, como o Francisco falou, vacina em Londres, já nos Estados Unidos, né, começando a distribuição da vacina da Pfizer. No Brasil, a gente vive aquela falta de informação, né, o governo não dá uma visão clara de como vai ser, a gente não consegue nem ter qual é o planejamento de vacinação aqui no Brasil, então isso deixa complicado essa questão. A gente acredita que, eu acho que no segundo semestre de 2021, a gente acredita que a questão econômica, principalmente no consumo de um segmento como o food service, volte a um consumo perto do que a gente tinha, né? Mas agora, por exemplo, a gente teve uma retração no mês de dezembro, até pelas notícias de que ia voltar uma restrição, no caso dos restaurantes, de 40% de lotação, e a logística tem que estar, a cadeia fria tem que estar. O que a gente aprendeu é que, assim, a flexibilidade era um nome presente na logística, agora é essencial, né? Assim, o planejamento de S&OP já não é mais 3, 6 meses, um ano, é mensal, com revisões semanais, não dá para fazer mais que isso, porque um mês é diferente do outro, principalmente na cadeia fria. Mas um ponto que eu deixei para discutir mais à frente é o que a gente vem discutindo já com a Superfrio, com a Friozen e com outros players aí, é como fazer uma cadeia mais barata fazendo um compartilhamento, né? Uma lenda, vamos falar assim, uma restrição do passado que é, pô, eu vou carregar o meu produto com outro produto, né, que possa ser refrigerado, por que não, né? A gente sempre discute, às vezes eu tenho um caminhão da Marfrig chegando num supermercado, tem um caminhão do pão de queijo, tem um caminhão da batata, tem um caminhão do peixe, e por que isso não pode ser, né, um caminhão levando todos esses produtos até para ter um cunho aí até de sustentabilidade. Esses são os grandes desafios que eu vejo para o ano que vem aí em relação a essa questão da economia. Deixa eu fazer só uma observação no que o Luciano falou. Eu tenho uma experiência muito forte no setor automotivo e distribuição de veículos, né? Você sabe que quando foi implantado o transporte de veículos por cegonha, em 1958, as montadoras não queriam misturar os seus produtos, cada um queria transportar o seu. E o que acontecia é que você não tinha revenda que recebia um caminhão inteiro, caminhão com 10 ou 11 carros. Então, ou ele esperava formar carga, ou ele demorava muito mais para entregar. É óbvio que as montadoras resolveram permitir a mistura de automóveis de marcas diferentes no mesmo caminhão. A produtividade aumentou e todos tiveram uma diminuição do prazo de entrega fabuloso, que é um pouco o que o Luciano está falando. Se não houver incompatibilidade de produto, não há por que não carregar no mesmo frigorífico. Vamos lá, Fábio, com a palavra. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Shirley e Paulo, pelo convite. Uma honra participar do bate-papo junto com o Chico, o Luciano e o Patrick. E eu acho que nós estamos evoluindo bastante nessa questão do transporte, do fracionamento de carga, de compartilhar, de levar alguns clientes junto, né? E é que isso ainda tá pequeno, né? Perto do potencial que existe no setor para isso, né? Mas a Friozen faz isso, eu sei que a Superfrio faz, alguns outros players também fazem, né? Então, acho que o desafio nosso com relação a isso é aumentar esse trabalho, né? Investindo bastante em tecnologia, né? Em roteirização, em TMS, etc., para que a gente consiga fazer isso de forma muito bem controlada, porque realmente é uma operação um pouquinho mais complexa, mas que a gente está disposto a crescer bastante nesse segmento. Com relação à pandemia, foi um desafio e tanto, né, porque a gente, na realidade, de um dia para o outro, viu o mundo e o país parar, e nós tivemos que continuar, né?
Então, acho que foi muito desafiador, né, manter todo o time motivado, né? Então, a gente foi para a linha de frente, acho que todo mundo, né, a equipe inteira, manteve aí a postura, né, e foi muito desafiador, porque todo mundo tinha medo no começo, mas felizmente, através de muita conversa do RH e etc., acho que a gente conseguiu, não só nós como empresa, mas todo o setor, conseguimos superar isso e manter todas as operações. Nós já tínhamos uma exigência muito grande por parte do CIF, e, inclusive, é uma das pautas da nossa associação, criar uma legislação específica para os armazéns frigoríficos, porque hoje a gente participa da legislação do produtor, então a gente está classificado como entreposto e já está no dia a dia fazendo já está, na realidade, fazendo bastante exigência, já está sendo bem exigido por parte do CIF de várias questões que não são de operadores, que são de indústria, né? Como lava-botas, como lavagem do uniforme branco diariamente, etc. Mas para a pandemia isso foi bom, porque na realidade nos forçou a estar realmente cada vez mais empenhado nessa questão toda sanitária, né? Então, eu acho que por esse lado foi bom, mas a gente ainda continua na luta para que possamos ter uma legislação específica para a gente como operador logístico. Então, como os demais falaram, né, é muito complicado fazer um budget para o ano que vem, porque a gente não sabe se faz o budget com pandemia ou sem pandemia, então vai ser bem desafiador. E com relação aos volumes, foi o que um pouco o Chico falou, existe uma oscilação muito grande no nosso setor. Então, eu acho que é bem desafiador a gente conseguir ter um primeiro semestre um pouco mais parecido com o segundo. Claro, tem a sazonalidade do negócio, tem, mas a gente, em comparação com outros países, a gente acaba tendo uma ociosidade dentro dos nossos armazéns muito grande, o que acaba prejudicando um pouco a margem do negócio. Então, acho que o desafio é a gente conseguir ter uma ocupação melhor durante o ano inteiro. Então, realmente, às vezes, no último trimestre, faltam espaços de armazéns, mas durante o ano inteiro se acaba tendo uma ociosidade bem razoável em vários mercados. Claro, quando o Luciano fala que a produção está indo cada vez mais no sentido do centro-oeste, e lá ainda tem pouca demanda de câmara, ainda tem pouca oferta, isso realmente acontece, né? Mas em vários outros locais, como São Paulo, Rio, Nordeste, Sul e etc., já tem bastante disponibilidade de câmara e às vezes não tem tanto produto para ser armazenado. Mas eu acho que esse é um desafio que a gente, como empresa, como setor, tem que estar desenvolvendo cada vez mais a cadeia, né? Através até de mídia, de publicidade, de estar na imprensa, para poder mostrar que a gente tem total capacidade de atender aos clientes e inibir que eles invistam em estruturas próprias, né? Então, como a gente estava falando anteriormente, o percentual de câmera própria dos clientes aqui no Brasil é muito relevante, né? Maior, se não me engano, em torno de 60%, e os operadores em torno de 40%. Então, se a gente conseguir essa fatia do crescimento deles, com certeza a gente vai conseguir melhorar a ocupação do setor como um todo e melhorar a rentabilidade. Ok. Eu vou passar a palavra ao Patrick, mas antes eu queria incrementar uma pergunta, viu, Patrick, em função do que falou o Fábio, né? O Fábio comentou os problemas das sazonalidades, né? Então, vocês não conseguem primeiro e segundo semestre ser muito parecidos. Mas eu vou fazer uma pergunta provocativa para você primeiro. Mas isso não é um risco do negócio?
Porque todos os negócios têm suas sazonalidades, nem tudo se vende igualmente todos os meses. Então, é óbvio que tanto armazém como caminhão, loja e tal, vende mais um período do que outro e, portanto, as capacidades ociosas, elas existem, né? Isso não é uma característica comum, o Patrick? Por favor. Boa tarde, Paulo. Obrigado aí pela palavra. Obrigado, Shirley, pelo convite. Boa tarde a todos aí. O Paulo, realmente a sazonalidade, ela ocorre bastante no nosso setor, né? O Fábio tem razão. E cabe a gente, que foi o que nós fizemos aqui no nosso armazém, foi diversificar, né? A gente começou o nosso negócio, a gente armazenava só produtos congelados, lá quando a gente começou, em específico o tambor de suco. E a gente sofria muito essa oscilação de mercado. Então, a gente começou a diversificar, começamos a atuar no resfriado, no climatizado, e hoje a gente atua no seco. E aí você incrementa no transporte, e com isso você tem que diminuir os seus riscos, né? Quando está faltando armazenagem, você tem um transporte para fazer, você tem um outro produto para colocar dentro do seu armazém. Então, essa diversificação para nós foi muito importante e fez bastante diferença. No armazém, por exemplo, né, só para complementar o que você estava dizendo, por exemplo, quando os seus clientes, grandes clientes, né, começam a verticalizar e fazer o próprio armazém, que é um dos problemas do setor, deixando vocês com capacidade ociosa, na medida que eles estão fazendo isso, ou seja, optando em não terceirizar, é porque eles não estão vendo vantagens na terceirização. Quer dizer, o que nós, operadores, podemos fazer para trazê-los para cá? Exatamente. Eu acredito que esse movimento é em busca de custo, né? Eu acho que o cliente enxerga a gente como um custo, em alguns momentos, e ele tenta diminuir esse custo. E aí, eu acho que com isso ele busca uma operação própria, achando que ele vai conseguir fazer mais barato do que a gente está cobrando. Tá. E eles não fazem, isso é verdade, é que eles não fazem, é isso? Eu acredito que não. Vocês só não conseguem convencê-los, né, disso, né? Exatamente. Tá bom. Ok, deixa eu colocar um outro problema aqui, que vocês falaram en passant, e que a gente sabe que, por exemplo, que uma das características do transporte rodoviário de carga no Brasil é a utilização de carreteiros autônomos, não é isso? São os carreteiros que têm seu próprio caminhão, ou apenas só tem o cavalo mecânico e usa a carroceria da empresa, né? Ou ele tem cavalo mecânico e carreta, né, ao mesmo tempo. E a gente sabe também que o setor de vocês exige altos investimentos, ou seja, uma carreta frigorificada deve custar por volta de 2, 3 vezes mais caro que uma carreta comum. O que, evidentemente, deve forçar o carreteiro, na hora que ele tiver que renovar o seu caminhão ou a sua carreta, optar por uma carreta de carga geral. Até porque tem muito carga geral no mercado e ele procura disputar lá porque é o que ele tem recurso, né? Então, evidentemente, isso pode gerar um descompasso entre a oferta de carreteiros para o setor e a demanda, né? Isso é uma verdade, Francisco? Olha, eu acredito que o Luciano, como cliente, vai poder dar um depoimento aí mais preciso, mas olhando como cadeia de frio, né, e olhando também, quando a gente fala do armazém, nós crescemos 7% ao ano, né, como você colocou, desde 2012, saindo de 7 milhões de metros cúbicos para 12 milhões de metros cúbicos, houve um crescimento muito grande da capacidade no Centro-Oeste, que não representava quase nada, e hoje tem uma participação relevante, principalmente para armazenagem de sementes de milho e de soja, né, que é um produto que explodiu. Centro-Oeste hoje são 6%. E era zero quase. Então ele vem crescendo. Então, a armazenagem vem crescendo. O transporte frigorificado também mudou muito o perfil, né? Se a gente pegar de 10 anos para cá, várias grandes empresas se consolidaram no mercado, especializadas, uma na região sul, outra na região centro-oeste,
outras com o padrão mais nacional, mas que eu poderia dizer que a cadeia de frio brasileira, lógico que ainda tem desafio, como o Luciano comentou, lógico que você tem regiões que ainda tem uma dificuldade de oferta, mas ela é extremamente robusta. Eu não vejo que, mesmo aqui na pandemia, falar que houve uma falta de armazém ou falta de transportador frigorificado ou com baixa qualidade. Pelo contrário, eu acho que a cadeia de frio brasileira ela respondeu bem, está respondendo, no caso da discussão das vacinas, né? Então, que existe sim uma infraestrutura, a parte de terminais de containers também, tomadas, houve um período crítico ali de desbalanceamento, né, de containers, questão de fechamento da China, etc. e tal, mas a gente vai falar muito pouco, né, de falta de tomadas no Brasil, nada disso. Então, eu acredito que não, acredito que a cadeia de frio ela é robusta, de diversas etapas, diversos elos, né? Lógico que tem situações pontuais. Agora, acho que o Luciano, como cliente, ele pode falar com mais precisão, né, sobre o tema do transporte, né? Mas falando aqui do armazém que é o nosso, né, que é o nosso core aqui, com certeza os armazéns brasileiros, né, responderam bem, estão ultra preparados para os desafios do futuro. Ok. Luciano, já que ele te convocou, você continua aí. Assim, Paulo, a parte de transporte, eu acho que o Chico falou bem, assim, armazém, aqui na região sul-sudeste, a gente está bem servido, né, de Sem dúvida. boas empresas e tal. Obviamente, nesse ano, com a retração do mercado do consumo interno, né, assim, a Marfrig, por exemplo, teve vai ter, né, praticamente estamos fechando aí um resultado excelente esse ano, muito em função das exportações que aconteceram com a matemática de $1 aí que bateu uma média aí de 5,70, 5,50, 5,70 na exportação. Então, isso aí foi uma matemática fantástica para nós. Agora, realmente, o transportador hoje que tinha, né, assim, um pool de veículos frigorificados, hoje mesmo eu estava almoçando com um dono de uma das transportadoras, o mercado está retraindo. Obviamente, quando esse transportador tem que renovar a sua frota, ele realmente está fazendo uma conta, essa conta que você fez, e a margem é praticamente quase a mesma. Então, assim, obviamente, ele vai optar em ter 3 equipamentos, né, que vão dar uma opção para ele de transporte do que o frigorificado que está restrito aí. Ou gastar 1/3, né? Exatamente. Mas aí isso compete, por exemplo, ao que eu venho tentando fazer e venho fazendo aí há 2 anos na Marfrig. A gente vem fazendo um trabalho forte em relação a isso, porque o volume não vai aumentar muito, então a gente tem buscado trabalhar com... A gente criou um programa que naturalmente começa a cercar os melhores transportadores, com melhor produtividade, né, com mais eficiência. A gente está junto nisso, né, com um plano de manutenção, para realmente, a Marfrig hoje tem um prazo médio aí bem baixo, perto dos concorrentes de pagamento de frete. Isso ajuda muito o transportador para dar fôlego, para que ele realmente entenda que ele consegue ter resultado aí com carreta, né, de refrigerado. E tem, principalmente nessa época do ano agora, a concorrência, né, com o que a gente chama dos produtos natalinos, né, o peru, o frango, enfim, o chester. As questões aí que agora no final do ano aumentam muito aí o volume nesse sentido e a necessidade de carretas. A gente vem há 2 anos com esse trabalho conseguindo não ter, igual o Francisco mencionou, a falta desses veículos, né? Mas realmente é uma preocupação, porque você vai olhar hoje, os custos são altos. Você pega uma carreta refrigerada, tem o equipamento ainda, o Thermo King, não tem ainda tem algumas marcas assim brasileiras, não são muito conhecidas. Então, se você pega a própria Thermo King, que é a mais usual, é uma empresa internacional, e aí o custo é muito alto, né? Um equipamento desse hoje está na faixa de 150 mil reais, só o equipamento de frio, né? Mais o baú, né, com
as placas térmicas mais o cavalo, eu estou falando aí de 800 a 900 mil reais aí fácil um equipamento. Mas nós temos que trabalhar, por isso que eu volto naquela questão lá, que realmente o que eu venho buscando, é como o Fábio falou, esse trabalho existe, e eu acho que a gente tem que forçar muito isso. Obviamente existe uma resistência normal das empresas pela cultura, né, pelo histórico de você. Imagina você falar que seu produto vai estar com um concorrente, só que isso é coisa do passado, né? Assim, os produtos hoje em dia não dá para se falar que um produto tem qualidade, outro não. Então, o que hoje diferencia muito é o serviço que você dá para o cliente. Perfeito. Né? Eu acho que é por aí, né? E até só complementando o que o Patrick falou, assim, eu acho que hoje ainda eu vejo muito assim, e a gente vem mudando muito essa mentalidade dentro da companhia, da resistência de você usar um armazém, é por causa da quebra do frio. Né? Assim, as pessoas da área de qualidade falam, nossa, mas vai sair da minha planta, aí vai para um armazém, tem uma quebra de frio, aí depois ainda vai fazer uma distribuição, né, para um produto que é perecível, tem uma data de validade pequena, qualquer descuido ou diferença de temperatura afeta a qualidade do produto. Acho que é um histórico antigo, como o Fábio bem falou, assim, nós temos pouco tempo, eu acho, dessa cadeia melhor organizada de frio no país. Muitos, eu acho que tem histórias ruins do passado que fazem ter essa resistência da mudança, mas eu, por exemplo, não tenho vontade nenhuma de construir armazém frio, não. Quero poder só fazer a gestão aí dos meus fornecedores aí. Então, o Fábio, na esteira do que falou o Luciano aí e do que disse o Francisco, e falando, existe uma tendência, quer dizer, é tendência no Brasil, né, que as empresas de logística, elas vieram ou de empresas de armazenagem ou de empresas de transporte, né? Basicamente, a origem é esta, né? Ou essas duas origens. Empresa de transporte que começou a ter armazém, começou a fazer logística, ou empresa de armazém começou a ter transporte. Você acha que, por exemplo, os armazéns frigorificados têm essa tendência ao longo do tempo, ou seja, como os equipamentos frigorificados de transporte são mais caros do que carga geral, começar também a investir no transporte para resolver um pouco esse problema, sim ou não, Fábio? O que você acha? Eu acho que sim. No caso específico da Friozem, a gente já faz o serviço de transporte há mais de 10 anos, né? Então, eu acho que, claro, vai de empresa para empresa, mas hoje eu vejo que a maioria já faz os dois serviços, né? Tanto de armazenagem quanto de transporte. E tem o caso inverso das transportadoras que também começaram a fazer armazenagem. Perfeito, então, perfeito. eu acho que isso realmente é o que está acontecendo. E com relação à sazonalidade, não é que a gente não trabalhe forte nisso, não. É que até de manhã eu estava numa reunião interna sobre isso, e nós carregamos normalmente sobre a nossa gestão 100 veículos por dia. Hoje nós carregamos 250, e na realidade nós tínhamos demanda para 350. Então é que o volume tão extraordinário que a gente realmente não conseguiu atingir a 100% da demanda que a gente poderia, né? Mas a gente, mesmo assim, mais do que duplicou, né? A gente... Fábio, só uma observação. Isso é normal? Acontece há muitos anos? Ou aconteceu mais agora por causa da pandemia? Não, para o mês de dezembro é normal, só que foi além da normalidade, né? E ele multiplicou, vamos dizer, mais de 50% o volume normal, porque as entregas, que muitas vezes eram nas empresas, passaram a ser na casa dos colaboradores. Então, os kits de Natal, por exemplo, nós tivemos que entregar na casa das pessoas. Então, você tem uma mudança de frota radical. Então, você carregava veículos médios e maiores, né, carretas, truques e trucos, por exemplo, tivemos que entregar com vans e 3 quartos, por exemplo. Que é muito diferente, né, dos anos anteriores por conta da pandemia. Então, a gente realmente não teve um planejamento. É uma operação de guerra. É uma operação de
colocamos o contratação na rua para poder atender a demanda, né? Sim. Eu acho que para o ano que vem a gente talvez vá conseguir um planejamento melhor, né? Porque a gente, depois desse ano aqui, acho que tudo um pouco menos, e realmente foi muito complicado. Essa é uma das preocupações que a gente vai ter, que todos já estamos tendo, né? Porque a gente não sabe o que é o ano de 2021, né? Mas eu queria colocar só uma observação aqui para vocês, começar agora pelo Patrick. Assim, a gente tem uma certeza, a pandemia ela só poderá melhorar quando tiver vacinação. Segundo, a vacinação, mesmo que comece em janeiro, ela vai chegar à população, vamos chamar a população comum, porque primeiro vão os especiais, aqueles que trabalham no setor da saúde, os mais idosos, né, e tal, e depois é que vai chegar na população mais ou menos em abril, maio, pela última perspectiva que eu vi o desenho. Isso quer dizer que a população ainda vai ficar com muito medo, portanto, de sair às ruas, imagino eu, até porque a pandemia está crescendo muito, morte e tal. Então, nós temos algumas certezas de que até abril ou maio, nem tudo melhore como a gente espera, né? Isso vai interferir no planejamento de cada um de nós. Você vê assim também, Patrick, ou não? Eu vejo. Eu acho que assim, é bem difícil da gente planejar alguma coisa, porque o risco de errar é muito grande, né? A gente começou um ano de 2020 com muito otimismo, né? Acreditando num crescimento da economia, e a gente está acabando 2020 com muita preocupação. Eu acredito ser muito difícil planejar o ano de 2021, por conta realmente da vacinação, que ainda não é certa aqui no Brasil, e o que vai acontecer, né? Quanto tempo vai demorar para a gente ter toda a população imunizada. Tá. E quanto a essa tendência possível ou não para algumas empresas de armazém frigorificada também começar a assumir o transporte? Vocês também fazem isso aí na Friovale, não? Eu não entendi sua pergunta, Paulo. Vocês também estão assumindo operações de transporte? Vocês também fazem transporte? É uma característica também da empresa de vocês? Sim, nós fazemos o transporte também, do fracionado. A gente não faz o transporte de carretas fechadas. Fracionado, tá. E usam carreteiros também, né? Ou tem só frota própria? Não, é tudo agregado mesmo. São empresas homologadas. Tá, perfeito. Então, falando em homologação, deixa eu colocar um outro assunto para vocês, pelo que eu conversei, é uma grande dificuldade, né? Essa parte regulatória e a própria influência dos ministérios, dos poderes públicos, em relação às normas que influenciam direto ou indiretamente o setor, né? Inclusive algumas exigências, vou colocar dois problemas, né? São essas exigências que fazem para os frigoríficos, que são exigências muito próximas do que se faz ao abatedouro. E o abatedouro é uma coisa diferente, porque lá você está trabalhando com o animal vivo, ele é que está sendo morto ali, portanto, as necessidades de higienização são diferentes. Vocês, no frigorífico, também têm que tomar todo o cuidado, mas é uma característica diferente. Então, uma pergunta que eu faço, duas, né? Uma, se isso é verdade, e segundo, o que vocês pensam, alguém falou aí sobre a lei, né, que a lei de armazenagem é de 1903, que funciona para nós. E ela é totalmente ultrapassada. Eu só queria fazer uma observação que a Associação Brasileira de Operadores Logísticos, aliás, eu os convido a participar da nossa Associação de Operadores Logísticos, lá já está a Local Frio, né? Então, seria importante, por quê? Porque nós conseguimos protocolar na Câmara dos Deputados, na Federal, uma nova lei, que é a criação do operador logístico e de alteração da lei de armazenagem. Ela está com o número, projeto de lei 3757 de 2020. Se vocês puderem anotar, 3757. Até entrar na Câmara e falar, eu apoio. Mas seria interessante, vocês que trabalham com armazéns, procurarem contribuir, porque talvez ela não tenha ainda, já que a gente está propondo alteração da lei da armazenagem, que ela, de fato,
se adapte também e se adeque às suas exigências, que é dos frigorificados, né? Então, eu pergunto para vocês duas coisas. Se vocês têm conhecimento dessa proposta, se a regulamentação existente hoje é muito rígida, mais do que deveria ser, e se os órgãos ministeriais atrapalham muito ou ainda não. Francisco, essa bola quente está com você aí, essa batata quente. Então, o nosso setor, né, e a associação também, tanto a BIAF quanto a GCSA Brasil, nós definimos como a nossa prioridade zero, tá? A gente debater aí um novo marco regulatório com o Ministério da Agricultura com relação, né, à armazenagem e movimentação de produtos de origem animal. Porque o Brasil, ele é o único país do mundo, né? Isso a gente fala com tranquilidade, o Fábio, que tem um grande conhecimento internacional também, de visitar vários outros armazéns em outros países. Nós somos o único país do mundo que está sujeito a uma série de restrições que não tem nada a ver com o risco da nossa atividade, né? Restrições que são ligadas à atividade de abatedouros, né, de frigoríficos, né? Que o Luciano, por exemplo, imagino que se depara nas fábricas da Marfrig, aquelas exigências, né, são aplicadas o rigor, né, e os métodos igualmente nos armazéns, né? Então, o Brasil é o único país do mundo que está sujeito a essa situação, né? Então, não vou elencar aqui as coisas mais bizarras possíveis, como entrar de branco no armazém, ter que colocar uma barreira sanitária para lavar a sola da bota e coisas esquisitas que não acontece em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. E isso atrapalha muito o nosso negócio, coloca uma série de custos, que o Luciano comentou na cadeia, desnecessários, né, custos desnecessários, que acabam prejudicando a competitividade nossa, né, no mercado externo, mas aumentando o preço no mercado interno. Então, a prioridade da associação e de todas as empresas do nosso setor é a gente mudar esse tipo de coisa, né? Outra coisa que nós somos muito prejudicados, né, que a gente fala bastante, nós somos o único país do mundo que a gente não pode recuperar frio do produto, né? Então, você pega a União Europeia, você pega Estados Unidos, que tem um baita padrão de qualidade, e lá você pode sair um produto, né, de um frigorífico, por exemplo, a menos 12, mandar para o armazém, do armazém esse produto de menos 12 vai para menos 18 ao longo do tempo. É um serviço que os armazéns fazem lá fora. Aqui no Brasil, não se pode mais fazer, né? Por quê? Se você sabe por quê? É apenas questão burocrática, não tem nenhuma explicação técnica, né? Tá. Questão burocrática que foi colocada, uma série de entraves, e nosso setor sai prejudicado, né? As receitas dos armazéns lá de fora contemplam, por exemplo, esse tipo de serviço, aqui já não pode. Então, a prioridade zero é resolver esse imbróglio com o Ministério da Agricultura, né? Gera muito risco, gera problemas com o cliente. Então, às vezes, para você ter um certificado assinado, o Luciano sabe bem, você tem um armazém que está perto do outro na mesma região, mas o armazém demora mais que o outro. Exemplo para a Marfrig, porque quem assina num lugar é um médico, que no outro é outro médico, tem critérios diferentes, aí tem uma tal de central certificação que devia funcionar, mas não funciona. Então, para não me alongar aqui e dar oportunidade para os colegas, só vou fazer esse registro, que a prioridade do nosso setor é a questão do Ministério da Agricultura, é isso que realmente atrapalha muita gente. Luciano, por favor. Antes, Luciano, só uma observação. O Shirley, eu não sei, mas todo mundo já sabe aí, os que estão assistindo, que podem fazer perguntas. Seria bom, né, que todos que quisessem fazer perguntas usassem aí o questionário para colocá-las, né? Tá bom? Isso, tá legal. Vamos lá, Luciano. Vamos lá, esse é um tema interessante. É um pouco como o Chico falou, assim, você começou bem, né? Assim, primeiro, a legislação é de 1903, então você imagina o quanto a gente está desatualizado, né? Então, como já mudou o mundo, né, de lá para cá. Então, isso dificulta realmente
ontem não, essa semana eu estava discutindo justamente isso, assim, a gente, como embarcador ou distribuidor também, a gente tem uma dificuldade com os nossos clientes, porque uma coisa que não está bem parametrizada ou definida na legislação, não vou nem falar só de armazém, os próprios clientes, cada um tem uma regra. Então, tem cliente que eu só recebo o produto se estiver até 5 graus, o outro até 3, o outro até 7. Numa distribuição que você vai, às vezes, dentro de um caminhão refrigerado, fazer 15 a 18 entregas ao longo do dia todo, chegar no final dessas entregas com a mesma temperatura, né, com a mesma condição de frio, é praticamente impossível. Eu sempre falo muito com o Francisco, com o Fábio, e com outros parceiros, né? E agora eu vou falar com o Patrick também, aproveitar que ele está aí com a gente. E o próprio governo não ajuda muito, né? Assim, eu estou hoje praticamente 70, vou dizer quase 70, mas uns 60% da nossa, com certeza 60% da nossa exportação é para a Ásia. E nós somos um país que nós não temos um entreposto habilitado para a Ásia, né? Então, você imagina, nesse ano de pandemia, no começo lá, como até o Francisco mencionou, o porto de Xangai ficou fechado por 45 dias, começou a ter dificuldade de dar retorno desses containers e começou a faltar container aqui no Brasil, por um período. E a produção de abate não tem como parar, né? Você está lá com gado no curral, você tem que fazer o abate por N razões, bem-estar animal, enfim. E aí você não tem onde colocar essa produção. Então, assim, ou eu consegui o container, ou eu não tinha como, ou a companhia ia perder dinheiro e ter que direcionar isso para o mercado interno. Então, assim, esta falta de apoio, suporte, ou até mesmo uma legislação mais atual para ajudar realmente, né, todos os operadores logísticos aí até essa condição de ter um entreposto para que você possa consolidar a carga, estufar a carga mais próxima dos portos, né? E hoje eu tenho um custo alto, porque eu tenho que pagar o container subindo para as plantas, vazio, né? E depois realmente descer para esse container com o produto estufado aí, carregado. Se você tivesse um armazém, igual a gente tem aqui, né? Por exemplo, a Superfrio aqui perto, né? A Frio ali em Santos, isso viabilizaria aí o uso do armazém, o uso desse entreposto de forma muito fácil e reduzindo o custo, inclusive, para a companhia. E, assim, e realmente é o que o próprio Francisco falou, assim, tem algumas coisas que você se questiona, nós como uma empresa que tem, né, processa proteína animal, o que é na planta se exige lá uma certificação, toda a legislação também dentro dessa parte da certificação, ela é antiga, muito burocrática, muito manual, né? Hoje tem uma defasagem da quantidade de médicos veterinários necessários, então às vezes você tem um médico atendendo vários clientes na região, várias empresas, né? Então tudo isso, e só para você ter uma ideia, ontem, na semana retrasada, a gente estava olhando a legislação, um médico veterinário, na legislação, ele tem até 30 dias para liberar um certificado. Absurdo. Ele não faz isso, né? Mas quando você tenta, às vezes, pedir um apoio, olha, puta, esse aqui eu tenho uma complicada, preciso... Ele mostra a lei. Eu vou perder a data do navio e falo, olha, bicho, é o seguinte, eu tenho 30 dias para poder liberar. Então, se eu te liberar amanhã, me agradeça. Isso é um pouco da dificuldade que todo mundo sofre aí, inclusive a gente. O Paulo, deixa eu só complementar aqui o que o Luciano colocou, referente à Ásia, né, ao mercado, principalmente China e Hong Kong. A gente esbarra novamente no CIF, na legislação, né? Nós já estamos com os nossos processos de habilitação para Hong Kong e para a China dentro do Ministério da Agricultura há muito tempo. E por questões burocráticas deles, a gente não consegue habilitar. E eu acho que esse problema todo o Brasil tem. O CIF não habilitou nenhum armazém para poder receber produtos da China, por exemplo. Deixa eu fazer, então, uma pergunta que eu ia encaminhar. Você falou de uma coisa que estava na minha pauta aqui.
já para Paulo, o Fábio, para você. Fala, quem quer falar, pode falar. não, só para completar esse assunto do CIF, porque Hong Kong nós tínhamos habilitação nos 10 armazéns, e aí de forma unilateral simplesmente foi cortado, então não teve nenhum motivo específico, né? E nós ficamos com habilitação em São Bernardo, que ok, porque opera bem aqui exportação por Santos, e Fortaleza, que na realidade nunca nem teve operação de exportação de carne bovina, porque não tem rota de navio por lá. É até uma coisa que a gente até tenta conversar com os clientes, porque tem essa possibilidade que a gente ficou com essa habilitação de Hong Kong em Fortaleza, mas um CIF que nunca nem operou a exportação de Hong Kong. E Curitiba, que operava um volume gigantesco, e Jandira, foi cortado de forma unilateral. Então, esse é só um das questões de CIF que nos prejudicam, né? E a outra é a produtividade. Então, o Chico e o Luciano estavam comentando sobre isso, e aí entra o custo Brasil. Então, nos Estados Unidos, como é que funciona o operador de câmera fria? Ele trabalha de tênis. Tênis por quê? Porque produz muito mais. Então, um ajudante lá nos Estados Unidos, ele carrega 2 vezes mais caixa do que o cara aqui no Brasil. Porque o cara do Brasil usa uma bota frigorífica pesadíssima para andar na anticâmara, que não teria necessidade nenhuma, e um casaco de menos 20 graus para andar na anticâmara, e ainda roupa branca, baixa, etc. Então, uma exigência absurda, né? E aí isso aí aumenta custo, né? Aumenta custo e faz a conta ficar mais difícil, tanto para o operador quanto para o cliente. Então, acho que esse é um desafio muito grande com relação ao CIF e com relação à lei dos armazéns gerais, sim, porque hoje a gente tem que ter uma empresa para operar armazém e outra empresa para operar transporte. Então, acho que pode ser muito interessante realmente essa nova lei do operador logístico, porque hoje a gente faz uma atividade única, e aí você acaba tendo que ter essa burocracia de ter 2 empresas para poder operar de forma regular. Né? Tá bom. Então, eu sugiro a vocês e à própria associação que os representam, né, que dê uma olhada nesse projeto de lei, porque é óbvio que seria importante que se ela... Porque parece que agora ela está sendo colocada em pauta para a Comissão de Constituição e Justiça discutir esse mês. Então, seria bom a colaboração de vocês para aprimorar, né, para adaptar e adequar o que vocês querem. Deixa eu mudar um pouco de assunto, de tema, né? O assunto é o mesmo, né? É o seguinte, uma das coisas que eu tenho discutido no setor de logística, principalmente, né? E vocês, é o problema de cobertura de seguros, né? Hoje em dia, as apólices são razoavelmente caras, né? A gente nunca sabe se está devidamente coberto, né? E o nosso cliente não quer pagar seguro, não quer pagar seguro porque ele acha que, principalmente quando ele faz o seguro dele, e aí ele vem com a famosa, eu até comentei um pouquinho antes com vocês, a famosa carta de DDR, né? E a carta de DDR, como todo mundo sabe, é aquela carta que cria uma série de exceções e que quando se quer utilizar a exceção para não pagar seguro, é uma coisa... Como é que vocês convivem com isso? Vocês têm um programa de gerenciamento de riscos e um trabalho para elaborar uma apólice de seguros conveniente, de baixo preço, para poder passar para o cliente e fazê-lo pagar? Ou isso é muito difícil? Francisco? Essa pergunta realmente é uma pergunta bem relevante. Né, como eu coloquei, a primeira prioridade da associação trata de Ministério da Agricultura, mas a segunda prioridade da associação é trabalhar no comitê de riscos, né? Então, é uma preocupação grande, porque além do que você comentou, a gente tem outros fatores, né? Como, por exemplo, né, a legislação, né, que acaba não protegendo, né, os armazéns da maneira que as legislações de outros países protegem. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem uma limitação de perdas que os armazéns podem, né, por exemplo, ter. Então, você tem, por lei, que o teu sinistro nunca vai, sei lá, ser mais do que 20 ou 30 vezes
monitoramento mensal que você tem com determinado cliente, por exemplo, né? Você tem uma redistribuição de riscos mais moderada, digamos assim, né? No Brasil, a gente fica muito exposto, né, com relação ao tamanho do risco que você tem, falando aqui da mercadoria. Você tem uma questão legal muito complexa, que é essa questão do uso da DDR, que não conversa com a lei dos armazéns gerais de 1903, né? Não conversa com... Em geral, é muito difícil a gente saber o que a policy do seguro que os nossos clientes falam no detalhe, né? Então, isso vai gerando risco. E tem um terceiro fator, né, que é o fato que a nossa atividade possui isolamento térmico, né, que coloca um risco adicional, né, dada a natureza dos materiais. Tá? Você diz o problema de temperatura, né? Uma queda de temperatura, uma suspensão de energia, é isso? Não, eu digo a composição do isolamento térmico, os polímeros que são utilizados, eles são inflamáveis, né? Ah, perfeito. Então Perfeito. Tá legal. Você tem um risco adicional, e aí a América Latina, tive a oportunidade pela Associação de Londres, tá falando aí com grandes seguradoras lá no Lloyds. A América Latina é visto como mapa vermelho, né? O que é o vermelho? É alto risco. Alto risco. Quantidade de sinistros que já aconteceram, pelas exigências que a gente tem abaixo, talvez, do que tem outros países. Então, quando você soma tudo isso, tem uma situação bem delicada, tem poucas empresas querendo fazer o seguro hoje, né, nos armazéns frigoríficos, e os preços aumentaram muito e continuam aumentando. Então, também aí na linha do Luciano, né, você vê um aumento de custo que a gente tem aqui no nosso setor na América Latina, em função de uma percepção de risco que se tem com relação à nossa atividade. Então, esse é um desafio muito grande e que a gente vem trabalhando via associação e também via as empresas, né, para aplicar melhores práticas de gestão de risco, tá, para contornar essa situação. Tá? Legal. É um grande problema. Eu vou dar uma invertida aqui na sequência, viu? Eu vou pedir para o Patrick falar agora, e depois o Fábio, e por último o Luciano, ainda sobre seguro. Depois eu vou passar a pergunta do público aí, tá? Patrick, por favor, sobre seguro, o que você vê? Realmente o Chico resumiu, Francisco, né? Desculpa, Chico, a gente se conhece, então chamo pelo apelido. Ele resumiu bastante aí a situação do seguro no nosso setor, e realmente é bem isso, está tendo um aumento no custo, né? Porque os players não estão mais aceitando risco, como envolve resseguro, e é um valor muito alto, a gente tem que garantir todo o estoque do cliente. Então, acaba que fica um valor de seguro muito alto. E aí você fica restrito às companhias que aceitam esse risco, né? Perfeito. E tem uma questão interessante que você, por exemplo, você fatura R$100 mil para o cliente, você tem um estoque dele aqui de 100 milhões. Exatamente. E se você perder esse estoque dele, você tem que pagar os 100 milhões. E você fatura R$100 mil com ele. Então, isso é um risco muito grande. Muito desproporcional, né? O que você ganha com o risco que você corre. Isso é muito normal em armazenagem e transporte. Isso. E no meu caso, como eu lido aqui com a DDR, o que eu faço para me segurar? Eu não abro mão do meu seguro. Mesmo se o cliente me dá o DDR, eu mantenho o produto dele segurado aqui comigo. Então, para poder me garantir que eu não vou ter nenhum problema no futuro. Tá legal. Fábio, obrigado, Patrick. Olha, Fábio. Nós estamos fazendo também que nem o Patrick, né? Quando a gente tem uma DDR, a gente faz o seguro mesmo assim, porque é um risco muito alto. E de fato, a DDR tem essa questão que é muito questionável, né? Então, num sinistro, me parece que a gente não estaria coberto, né? A gente já consultou o jurídico com relação a isso e é muito grave, né? Então, a gente acaba fazendo seguro de 100% da carga que fica dentro do investimento, né? É um custo altíssimo e realmente é um desafio, porque não tem muita alternativa. A gente tem que fazer e
E existem, claro, alguns clientes que preferem que a gente faça e que a gente cobre deles, né? Então, tem essa gama de clientes também, né, principalmente os médios e pequenos, que eles preferem não ter esse custo e esse trabalho, porque, de fato, é um serviço extra que a gente também faz, né? Então, a gente tem um departamento para isso, a gente tem, querendo ou não, um know-how para fazer isso, né? Então, é um serviço que a gente também presta, e muitos desses clientes, eles estão satisfeitos com esse serviço, mas, claro, a gente cobra um valor razoavelmente baixo sobre um risco enorme, mas que isso é inerente ao negócio, né? Então, a gente faz esse tipo de trabalho e acho que o setor realmente tem que se fortalecer e tentar trabalhar em conjunto para que nós possamos ter realmente outras opções de seguradoras nos ofertando serviço. Então, eu acho que isso é um desafio, porque, de fato, hoje poucas seguradoras estão nos ofertando essa pólice, o que faz o custo. Então, se a gente tiver mais oferta de seguradoras interessadas no nosso setor, eu acho que a tendência é ter mais oportunidade aí de redução de custo no futuro. Não vejo isso para agora, né? Acho que isso é um trabalho de médio e longo prazo. Luciano, quer falar alguma coisa a respeito? Só que eu não quero pagar seguro. Mas você quer que a sua mercadoria esteja segurada. Igual o Patrick falou, assim, se pegar fogo ali, paga tudo, porque não tem jeito. Não, assim, gente, a gente tem o mesmo problema, assim, quando a gente transporta hoje, a gente tem 100% da frota terceira, então é um pouco da mesma prática, né? A gente sabe que realmente é uma situação complexa, as seguradoras, a política das seguradoras não favorecem, é o que o Fábio falou, assim, existe o esforço de negociação aí de cada um para realmente trazer aí seguradoras mais para esse mercado, para ter mais opções, hoje são poucas, e realmente, assim, é um trabalho complicado, você tem que realmente fazer um plano, né, de gerenciamento de risco dentro da sua empresa, cada vez melhor, para poder realmente mostrar o histórico, né, de sinistro. Eu acho que, assim, os operadores logísticos têm que realmente deixar claro, olha, é um pouco do que aconteceu com o transporte, né? Assim, hoje, também, qual que é o valor? É mais fácil eu perder uma carreta por ano ou pagar o seguro das 1.000 carretas que eu tenho? Não, mas é melhor, se caso aconteça, eu perder uma carreta no ano, é mais barato do que eu pagar o seguro das 100 carretas que eu tenho. Então, é conta, não tem jeito de fugir. É uma conta que muitas vezes não é fácil, não é favorável, mas tem que buscar. Você sabe que, vocês sabem todos que eu sempre advoguei, como empresário e também nas associações, que eu invertia o meu departamento. Ele chamava de gerenciamento de riscos e seguro. Nesta ordem, né? É uma questão simples de troca de palavras, né? Porque lá era só departamento de seguro, e o resto ficava lá no segurança patrimonial, quando não é isso, né? Então, eu sempre dizia o seguinte, se você fizer um bom gerenciamento de riscos, a cobertura de seguros vai ser melhor. Exato. E você vai pagar menos seguro. Além do que, você vai evitar o prejuízo, porque se não tiver, né, nenhum evento, nenhum acidente, é muito melhor do que você indenizar, porque o cliente não quer ser indenizado, ele quer a mercadoria dele. Mas eu vou agora a uma pergunta aqui do público aqui. Quem fez essa pergunta é o Roberto FMJ. Então, ele está dizendo que está gostando do evento. E ele diz o seguinte: gostaria de saber de cada uma das empresas, né? Uma vez que foi comentado aí custos versus tecnologia, quais são as operações que a internet das coisas, né, já foram implantadas que colaboram com a redução de custos? Quais são? Alguém pode me dizer aí se já implantou internet das coisas para melhorar a tecnologia e diminuir custo? Nós implantamos aqui, Paulo, nós implantamos... Então, Patrick, por favor, começa com a sua experiência, depois nós... Vamos lá. Legal. Nós colocamos um medidor em todos os motores, né, e em todas as câmeras, e com isso a gente tem um gráfico final para poder analisar o consumo versus o frio gerado.
Sim. Então, a gente analisa sempre o desempenho de motor, consumo e em relação ao frio das câmeras. A gente instalou isso, é IoT, é tudo internet das coisas também. Tá. Fábio, quer falar alguma coisa? Francisco, Luciano, fiquem à vontade. Nós também instalamos esse tipo de tecnologia nos motores, né? Então, a gente chegou à conclusão até que tinham motores superdimensionados. Então, foi muito interessante, porque a gente começou a diminuir o tamanho dos motores. Então, a gente, em muitas câmeras frias, tinha uma capacidade que não era necessária. Então, a gente começou a economizar muita energia com relação a isso. E uma outra coisa que não é da internet das coisas, mas que também é muito útil, foi o voice pick, que na realidade deixou a mão dos operadores de separação livre, e a gente conseguiu, em algumas operações, melhorar em 30% a produtividade noturna. Sei, tá. E vocês, só uma pergunta também, vocês usam também essa internet também no transporte, ou seja, para efeito de informação sobre queda ou não de energia durante a viagem? Hoje a gente tem um sistema no WhatsApp do motorista, então a gente tem um aplicativo da Friozen, então lá ele vai apontando toda a anomalia, vai apontando a temperatura, vai apontando a status, e aí o motorista no nosso site, ele tem o controle da temperatura e da entrega, desde o momento que sai até o final. Tá, ok. Francisco, por favor, sobre tecnologia, pode comentar. A Superfrio é uma empresa que vem investindo muito em tecnologia, então foram cerca de 20 milhões de reais nos últimos anos em diversas frentes, desde a frente comercial, que a gente colocou CRMs e softwares adicionais integrados para gerar toda uma inteligência na busca de novos leads. Então, a gente investiu muito nessa inteligência, né, da área comercial para identificar leads e gerar oportunidades, se relacionar com clientes, marketing digital, muito dinheiro, então, nessa parte de relacionamento com novos e atuais clientes. Tá, investimos bastante em tecnologia, a gente faz uma operação de co-packer em áreas climatizadas, então a gente colocou muitas máquinas novas, né, para fazer operações de co-packer em áreas climatizadas, que é uma das especialidades da Superfrio, né? E principalmente no WMS, que a gente trouxe da Blue Yonder, né, que é um dos melhores do mundo, utilizado aí pelas empresas líderes na cadeia de frio global, né? E estamos agora num processo de maturação, né, para gestão de mão de obra e produtividade, né? Então, já está colhendo diversos frutos. E eficiência energética, isso também bastante inovação, inclusive temos o selo como primeiro armazém na América do Sul, com reconhecimento de excelência energética da GCCA, né, com automação de uma série de equipamentos na parte de frio. Então, para nós é bastante sensível esse tema da tecnologia. Tá, legal. Uma pergunta, eu vou passar a palavra para o Luciano, mas eu também já queria complementar o seguinte: qual é o percentual em relação à receita operacional líquida, né, do consumo de energia? Quanto representa o consumo de energia para as empresas de armazém frigorificado? Luciano, pode começar a falar sobre tecnologia e depois me fala sobre o custo de energia, se você tem. Não, na verdade, assim, a gente tem de 5 centros de distribuição, só um que é próprio, os outros 4 trabalham aí na Friozen, né, outros operadores aí também. Fazemos algumas operações em Jacareí, em Ribeirão, com a Superfrio. Então, o consumo de energia desse CD meu de Itupeva, obviamente que é o segundo gasto, mas quando eu comparo ele com o faturamento, ele ainda é pequeno, né? Assim, o maior custo ainda é mão de obra, realmente. Diria que talvez 10% aí do meu custo operacional ali do CD está nessa faixa aí do consumo de energia.
Não é diferente, nesse CD a gente tem também todos os equipamentos de frio ali monitorados, né, por equipe de manutenção, é um sistema de automação ali que fica em acompanhamento, qualquer oscilação, qualquer variação de energia a gente acompanha. Por exemplo, eu tenho no meu celular qualquer oscilação de temperatura que fuja de uma faixa determinada, a gente recebe uma mensagem até para, né, atuar, até nos fins de semana que a gente só tem pessoal lá de acompanhamento, separação por código de barra. Ano que vem a gente está entendendo se faz sentido ou não o uso de RFID, até mais pelo fato da nossa mercadoria ser peso variável, né, que é um termômetro aí na hora de fazer a separação. Agora, nos transportes, a gente vem, em 2 anos para cá, evoluindo de forma muito rápida, porque hoje eu tenho um TMS que faz toda a parte de programação de carga, então os transportadores que fazem o aceite dessa carga, eu publico ali as cargas que eu tenho no dia, e aí a partir do momento que ele faz o aceite, eu já começo a monitorar esse veículo, desde indo para a planta, então tem toda a previsão de quando que vai chegar, qual a velocidade média que ele está indo, tem sistema que monitora o comportamento da direção do motorista, como é que ele está dirigindo, então a gente tem aí um controle dos motoristas que também fogem um pouco aí da regra, né, vamos falar assim, estabelecida, de velocidade, enfim. A gente está agora já com todo o equipamento instalado, então a gente começa a monitorar a temperatura online, que foi sua pergunta, no transporte, até por essa questão de ter qualquer problema no equipamento, a gente atua antes, né, hoje a gente só sabe quando chegou no cliente, a gente chega lá, a temperatura está fora, você perde toda a entrega, a devolução daquela mercadoria. Como igual o Francis falou, volta para o armazém, você não pode recuperar frio, às vezes corre o risco aí de perder todo esse produto. Então, hoje nós estamos com temperatura online, torre de controle para fazer todo esse monitoramento, né? Aí, conforme o Fábio falou também, temos um mobile, que aí o motorista faz todo registro de ocorrência, né? Então, é uma comunicação direta com a torre, e assim vai. Deixa eu... O Shirley, nós estamos já avançando aqui, mas eu quero só fazer uma observação de um dos nossos participantes. Eu tenho uma dúvida muito grande, mas a Andressa Caos Leite de Medeiros, ela coloca a seguinte coisa, que com respeito à tecnologia, né, toda essa que nós estamos discutindo, os armazéns de mercadorias a seco, estariam mais evoluídos do que os armazéns frigorificados. Vocês têm essa percepção também? Isso é verdade? Começando pelo Francisco. Essa pergunta é interessante, mas a gente tem que entender que o ambiente de temperatura e umidade controlada, ele por si só coloca vários desafios para a aplicação da tecnologia, né? Então, o custo é muito maior, né, o investimento. Então, para você falar de um coletor de radiofrequência de uma área de congelado, o preço é um, o preço do armazém seco é outro, né? E tem aí uma série de outros equipamentos, né? Você vai fazer um armazém automatizado e precisa ser resistente a temperaturas muito baixas. Então, sim, de fato, a utilização principalmente dessas tecnologias mais pesadas no frio, ela não é tão presente como no seco, não é só uma questão do Brasil, é uma questão global, né? Então, só agora que nos Estados Unidos estão começando a aparecer mais armazéns automatizados, né, no frio, né? Tá bom. Porque realmente o custo é muito maior, você tem que fazer o payback disso, né? E, então é uma questão de fazer conta, né? Quanto que isso realmente se paga no ambiente frio. Ok. Fábio? Eu diria também que a gente trabalha com produtos que custam 8, 10, 15 reais o quilo. E às vezes você tem uma automação muito forte na carga seca porque você está trabalhando com medicamento, com claro. Eletroeletrônico, produtos caríssimos, químicos, farmacêuticos, sem dúvida. Que são miudezas, né? Celular. Então, você tem um valor agregado altíssimo, onde não é tão perceptível essa questão do custo da automação, né? E no nosso caso,
você tem essa questão do produto e também do investimento do frio, como o Chico falou, que é muito maior. Então, imagina um transelevador ou uma esteira rolante dentro do ambiente frigorificado, né? Então, você tem que fazer esse tipo de análise do investimento sobre o retorno. Né? Legal. Porque não Patrick, adianta também... Opa, desculpa, pode falar, Fábio, desculpe. Só para completar, não adianta a gente ficar com investimento tão alto que você não consiga repassar isso para o cliente, né? Inviabiliza a operação, correto. Bem. Patrick, é isso mesmo? É isso mesmo, Paulo. Eu acho que eles resumiram bem aí a dificuldade e a diferença. Tá bom. Então, vou fazer o seguinte, Shirley. Vou dar aí 20 segundos para cada um, se quiser falar alguma coisa. Se quiser, se não quiser, eu passo a palavra para você. Então, eu começo com o Patrick, para vocês aí comentarem alguma coisa a respeito que vocês acham que seja interessante comentar aqui, né, nessa nossa reunião de hoje. Por favor. Em função do tempo, Paulo, só queria agradecer aí a presença de todos, a oportunidade de participar com vocês e dizer que nosso setor é forte, ele está em crescimento e a gente está preparado aí para armazenar toda essa demanda do nosso mercado interno e externo. Inclusive vacinas. Vacina... De menos 70. Esse a gente não está preparado ainda. Esse. Fábio, você vai transportar menos 70 ou não? A gente está tentando, né? A gente está correndo atrás da habilitação, né? Então, essa questão de vacina são outras habilitações, né? E a gente está até contratando um farmacêutico, etc., para ver se a gente faz pelo menos uma fatia desse serviço na área de transportes, né? E queria agradecer... O Fábio acho que saiu fora do ar, né? Fábio? Problema de internet. Ele estava... Francisco, pega... Fábio, está ouvindo ou não? Quero agradecer também... então vai lá, pode falar. Junto com o Luciano, que é um cliente do setor, e que precisamos de mais clientes como o Luciano, que quer terceirizar 100% da operação, que isso é muito bom para o setor. Tá, okay. Agradeço, Patrick, você, Paulo e a Shirley pelo convite. Ok. Depois você não vai reclamar com o Léo que as perguntas mais difíceis foram para você. Eu te dei só os molês, hein? Francisco, com a palavra. Não, somente agradecer a todos, obrigado pelo convite, obrigado aí pelos parceiros aí, né, Luciano, Patrick, Fábio, a gente tá sempre junto aí em prol da logística frigorificada brasileira, e todos podem ter certeza que o nosso setor, ele como o Patrick disse, é forte, está crescendo bastante, e está preparado aí para os desafios do futuro. Obrigado. Ok. Luciano. Bom, eu também aí quero agradecer a todos, a Shirley, a você, Paulo, aí pelo carinho aí, pela condução aí do evento. Agradecer aí os nossos colegas aí, amigos, Francisco, Fábio, Patrick aí, estamos sempre juntos. Que não falta desafio, a gente comentou poucos deles aí, então temos que realmente trabalhar cada vez mais próximos, porque os desafios ainda estão por vir, a gente vê um mercado cada vez mais fracionado, né, e realmente a gente respondeu algumas perguntas aí, os custos são altos, se viabiliza muito, às vezes, alguma operação climatizada, e temos muitas, vou falar, paredes, muros aí para derrubar, em relação até ao próprio Ministério, governo, né, para que facilite realmente as operações transportes rodoviários em geral, armazéns aqui, em especial no frigoríficos no Brasil. Vou dar um abraço aqui especial ao Roberto Ivari, que está aqui falando aqui no chat, que nós trabalhamos junto na GV, ele está acompanhando a gente aí no evento. Okay. Valeu, Roberto, e obrigado a todos aí. Legal. Bom, de minha parte, Chile, eu quero agradecer aos palestrantes, acho que foi excelente, trouxeram bastante informação. Agora, agradeço a participação deles, a de todos os demais participantes que assistiram e que mandaram perguntas. A palavra é sua, Shirley, para encerramento. Obrigada, Paulo. Eu agradeço a todos. Foi um prazer imenso receber vocês para esse bate-papo.
mas pelo que eu percebi aí da conversa, da colocação de vocês, tem muito assunto ainda para ser discutido, né? Então, estamos abertos para... Esse é o 5º evento que a gente faz, que a Tecnologística começou a fazer agora no 2º semestre, por conta da pandemia, né, que tudo virou realmente live, já que não podemos fazer mais reuniões presenciais. Mas, enfim, essa é a 5ª vez que estamos fazendo e tem sido um sucesso, o retorno tem sido muito bom por parte das pessoas que estão assistindo. Isso fica também no nosso canal do YouTube disponível, as pessoas continuam assistindo. Então, eu queria deixar também aberto para quem está nos assistindo, que se quiserem sugerir algum assunto para ser discutido no próximo ano, nós vamos fazer a pauta agora no começo do ano, das próximas lives de 2021. Então, podem sugerir, se quiser mandar e-mail, shirley@publicare.com.br, vocês podem sugerir assuntos, que eu tenho certeza que nós teremos esses convidados e, eventualmente, outros para responder essa questão. Então, Shirley, deixa eu fazer só uma observação antes de você encerrar. A Associação dos Armazéns Frigorificados é a ABIAF, né? Associação Brasileira de Indústria de Armazéns Frigorificados. Está aqui o nosso presidente, não é? É o Fábio, não é isso? Moura, mas, além disso, ele também tem a participação agora com a GCCA, né, que é um organismo nacional, não é isso? Não, então, eu estou só querendo sugerir que você faça uma ponte entre a ABIAF e a ABOL, para ver o que nós podemos fazer para acelerar um pouco o projeto de lei que fala sobre o operador logístico e armazenagem. Mudar aquela legislação de 1903 que afeta cada um de nós aqui. Perfeito. Perfeito. Tá bom? Podemos também botar isso em uma outra live. Eu agradeço, então, mais uma vez e aproveito para desejar boas festas, um Feliz Natal para todos. E igualmente. 2021 mais tranquilo e mais próspero que o 2020. Obrigada a todos, um grande abraço. Obrigado, saúde a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.